Gravando, muito bem. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês também. Maravilha. Isso aqui não, aqui. Todos conseguindo ver, pessoal? Certinho? Acho que quem Sim, chegar dá para ver. já está por aí, né? Toma um gole d'água aqui, pessoal, senão a garganta não aguenta. Só um minuto. Ok. Então, muito bem. Pessoal, então é uma passagem, tá? Da historiadora Marilena Chauí, é uma autoridade, inclusive, aí, em história, em educação, sociologia, filosofia, ciência política, principalmente com relação à elaboração de questões, banca de questões, né? Uma referência em educação, né, no nosso país, tá? E ela tem uma passagem sobre a indústria cultural, tá? Vamos lá. A indústria cultural vende cultura, vender a cultura, tá? Para vendê-la, deve-se seduzir e agradar o consumidor, né? Então, a indústria cultural vai te vender uma ideia, um objeto, algum produto, né? Mas ela não vai ter o objetivo de te fazer questionar sobre esse produto ou questionar a sua realidade. Justamente pelo contrário, a função é te deixar confortável, feliz e satisfeito com o seu produto, tá? Então, para isso, ela vai seduzir você, vai te agradar. Ela não pode chocá-lo, né? A intenção não é te chocar, né? Não é provocar, não é te induzir a refletir, pensar sobre nada, nem criticar nada. Simplesmente consumir e comprar, né? Não pode, então, provocá-lo, fazê-lo pensar, fazê-lo ter informações novas que o perturbem, mas deve devolver-lhe com nova aparência, olha só, nova aparência, né? Como se fosse algo novo, né? De uma nova forma, o que ele já sabe, já viu ou já fez, o que ele já acredita, né? A média, pessoal, é o senso comum cristalizado que a indústria cultural devolve com cara de mais nova, né? Então, aquelas informações sempre as mesmas, né? Jogo entre esquerda, entre direita, né? Conspiração de um, conspiração de outro, a corrupção, né? Ou o que seja, pessoal, né? Colocar a culpa em outro povo. Ah, é por causa daquele povo que nós somos, que nós estamos aí em pandemia, é por causa daquele outro que nós estamos, né, aí passando por essa situação. É sempre, então, pessoal, vender uma ideia que já está na cabeça das pessoas e fazer com que essa ideia justamente se concretize e também se espalhe, né? Então, a manipulação é uma devolução do que você já pensa, só que de outras formas, né? Para parecer que é uma informação nova, mas não é, certo? Tá? Então, é exatamente isso. Então, dessa maneira, pessoal, um conjunto de programas, publicações, né? Isso entra Facebook, Instagram, né? Um monte de coisa, que poderiam ter verdadeiro significado cultural, tornam-se o contrário da cultura e de sua democratização, pois se dirigem a um público transformado em massa inculta, infantil, desinformada e passiva. Né? Inculta porque não tem conhecimento, infantil porque recebe informação sem criticar, né? Ou se alguém disser que está errado, bate pé, bate perna, né? Bate tudo que puder, né? Bate cabeça, falando se está errado, é minha opinião, você não está me respeitando, né? Então, infantil. Desinformado, porque não busca novas informações, são sempre coisas que a pessoa já acredita, né? Que ela vai se informar. E passiva, pessoal, porque ela só vai receber a informação, tá? Ela vai ser passiva no momento em que ela não está criticando o que ela está vendo, né? Em que ela não reflete sobre o que ela está vendo, que ela não vai buscar outras versões, outras visões. Por isso que é passivo. O que é algo passivo, pessoal? Que está parado. Só recebe a informação, né? Então é um pote, o consumidor é um pote, as informações, as opiniões são colocadas dentro desse pote, né? O pote está passivo, o pote não interage de volta. Eu, por exemplo, discordo porque tem certo momento aqui que o pote vai interagir, só que ele vai reproduzir as ideias, então ele vai ser ativo no momento em que ele começa a espalhar para os outros, né, essas informações de senso comum, esse conhecimento de senso comum, né, essas ideias que são sempre as mesmas. Né? Então a pessoa acaba se tornando ativa, mas espalhando aí, portanto, a informação de senso comum, mas ela acaba se tornando ativa no momento em que ela passa a passar para os outros essas informações. Nós temos aqui, por exemplo, então, a reprodução de inúmeras garrafas de Coca-Cola, sempre. Quem aí, pessoal? O gosto é o mesmo, não é? Não é sempre o mesmo gosto? Só que surgem sempre novas embalagens, novas propagandas, novas formas do porquê se deve consumir, novos porquês sempre, né?
Então, nesse sentido. E um ótimo exemplo aqui também, pessoal, da Globo, né? Não penso, não existo, só assisto, né? Mas não só Globo, pessoal. Outras mídias também, né? Só tem a função de passar para você o que elas querem que você assimile, o que elas querem que você já pense, né? Muito bem. Então, tranquilos aqui. Alguém tem dúvida, pessoal? Não? Podemos? Só começou a 12h40, vai até 3h10, né? É isso. Tá. Estratégia, pessoal. Então, por exemplo, professor, então é coisa da direita, né? Ou tá vendo aqui, ó, coisa da esquerda, do mal, não. Gente, seguinte, não tem essa de da direita, da esquerda. Gente, a indústria cultural ela vai estar a favor de quem souber manipular, de quem souber usar a informação, o marketing, a alienação, né? De todas as campanhas, publicações, né? Informações possíveis a seu favor, não interessa, não tem partido. Né? O partido que melhor manipular as informações ganha. Né? A posição, a ideologia que melhor conseguir manipular o povo vai ganhar. Sacaram? Então, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo aqui da esquerda, por exemplo. Né? Olha só, Ernesto Che Guevara, pessoal revolucionário e símbolo do anticapitalismo, né? Revolucionário, que ia transformar ali Cuba, portanto, num país que tivesse iguais condições para todos os seus moradores, para todos os seus habitantes, né? De acesso à educação, saúde, proteção, moradia, trabalho. Né? É o chamado socialismo científico, né? Em que o Estado ele é dono de todos os meios, certo? Não tem iniciativa privada, né? Então não teria escola alternativa lá. Todos trabalham, né, e pagam impostos para o Estado, só que a educação ela é igual para todo mundo. Então todo mundo teria a mesma condição de, por exemplo, prestar o vestibular. Nesse sentido aqui. Claro que estou falando de uma teoria, é uma tese, ok? Uma hipótese. Maravilha? Então, por isso que ele é, né, tido como um símbolo, né, de revolucionário e também de símbolo do anticapitalismo, porque ele é contra a propriedade privada, né, contra a livre concorrência, beleza? Só que, por exemplo, há controvérsia, da mesma forma em que ele liderou movimentos revolucionários em Cuba, né, pessoal? Ele também matou um monte de gente que era contrária à sua ideologia. Ele, né, matou gays, perseguiu, né, perseguiu pessoas, certo? Então depende da figura que você, do ponto que você olha o Che Guevara, pessoal. Ele pode ser um vilão para um, herói para outro, né? Só que aí sob a cooptação da indústria cultural, né, sobre a coordenação, ela copta, né? Ela vai trazer a ideia e ela vai coordenar, né, para o público que ela quer vender. O pessoal que se identifica com as suas ideologias. Então, inúmeras camisetas são vendidas e quem ganha aqui é a indústria com a disseminação dos produtos que veiculam a sua imagem. Sacaram aqui? Maravilha? Então não tem partido, tá, pessoal? A indústria cultural está a favor dela mesma, né? Está a favor de padronizar e lucrar, vender cada vez mais, né? E fazer com que o seu consumidor não pense, apenas compre, compre e consuma. Tranquilos? Maravilha? Dúvidas? Podemos seguir? Olha aqui, ó, né? Quem lembra dessa propaganda, peguei um exemplo mais antigo, né? O lançamento do Uno em 2011, pessoal. Cada um de uma cor, parecia ser algo totalmente inovador, né? Dando a entender que cada um tinha uma personalidade. Então, anúncio aqui, ó, a TV dizia-se que agora existia um carro para cada individualidade, para cada personalidade, né? Daí então a gente vai entender que só tem 5 no mundo, não tem mais nenhum outro tipo. Né? Então não tem individualidade de cor marrom, né? Cor lilás, roxa, não tem, preto não tem, né? São só essas 5 cores aqui. Então cria-se também a ideia de que é diverso, você é livre para escolher, você é quem você é, mas é aquele negócio, pessoal, né? Vão ser sempre eles que vão dar as opções para você. Você é livre para escolher dentro das opções que derem a você. Quem lembra daquela frase antiga, né, do Ford, né, que ele diz assim, as pessoas podem até, do Henry Ford, podem até escolher a cor do carro, desde que seja preto. Né? Então, se você é livre para escolher dentro das opções que te derem, né? Traduz exatamente aqui essa ideia. Maravilha? Dúvidas, pessoal? Alguém quer falar algo? Tranquilos? Qualquer coisa, dá um raise a hand aqui, ó, ergue a mão para falar, tá bom? Gente, é um símbolo aí da cultura anticonsumo, né? Um crítico da sociedade do consumo foi o Kurt Cobain, né? Meados ali 70, 80, que ele desenvolve as suas músicas, né? Ele era contra a perseguição
contra minorias, contra pessoas que principalmente não se enquadrassem, de repente, ao padrão de consumo, né, aqui da indústria cultural, por exemplo. Ele criticava essa sociedade de consumo que simplesmente por consumir, né, que você é o que você tem. Então, ele lançou um estilo totalmente despojado, que criticava nas suas letras e até no seu modo de se vestir, de que ele não estava nem aí porque era vendido, porque estava na moda, né? Só que aí até isso aqui, até o seu estilo, depois a indústria cultural vai absorver e vender isso, pessoal, como cultura. Vejam só, por exemplo aqui, ó. Então, se o objeto é marginal e consegue se destacar, como foi o caso do Kurt Cobain, será assimilado pela indústria cultural. Ó, o grunge voltou, né? Ó a estileira. É Miley Cyrus utilizando aí, né? Despojado, descolado, bacana. Né? Então, dentro da indústria cultural, se você se destacar, você tem duas possibilidades. Né? Ó, há dois caminhos para marginal e o diferente. Ou ele é erradicado, extinto, excluído, né? Ou ele é digerido, ele é absorvido pela indústria cultural e transformado em produto. Olha aqui, ó, o estileiro do cara, roupa rasgada, a bota grunge, né? A gola para cima. Até isso ele depois é transformado em produto. É a industrialização da cultura, é objetificar, pessoal, transformar em produto, em vender essa ideia, esse produto para alguém, né? Então, até o estilo dele que criticava o consumo vira um produto. Sacaram aqui? Beleza? Tranquilo? Por isso que é difícil de perceber e entender muitas vezes o que está acontecendo, né, pessoal? Criticar a realidade ao nosso redor, né? Pessoal, tudo bem? Seguimos? Vou fazer a questãozinha aqui, depois a gente faz uma bateria de questões, né, de como a indústria cultural aparece. Maravilha, Lucas? Maravilha? Tá. Hoje, a indústria cultural assumiu a herança civilizatória da democracia de pioneiros e empresários, que tampouco desenvolveram uma fineza de sentido para os desvios espirituais. Todos são livres para dançar e para se divertir, do mesmo modo que, desde a neutralização histórica da religião, então a religião fica neutra, tá? Não se posiciona. Você é livre para ter a religião que você quiser. Maravilha? O foco aqui não é sua religião, garotinho, né? Perceba, ó. São livres para entrar em qualquer uma de suas inúmeras seitas. Então, participe da religião que você quiser. A indústria cultural não está nem aí, tá? Mas a liberdade da escolha da ideologia que reflete sempre a coerção econômica revela-se em todos os setores como a liberdade de escolher o que é sempre a mesma coisa. Mas e quando você vai escolher a sua ideologia, né, sua visão de mundo, né, ela vai se refletir na sua capacidade econômica de consumir, né? Então veja só, e dentro dessa sua capacidade de consumir, você vai ter a sensação de liberdade de que você vai poder escolher algo que é mais acessível a você, mais barato, né? Quem que, por exemplo, queria um tênis da marca X, mas o tênis da marca X é muito caro. O que vai surgir, pessoal? O que vai surgir para aquele cara que não tem dinheiro para comprar o tênis da marca X? Um tênis o quê? Copiado. Um genérico, né? Uma marca genérica muito parecida, mas muito, muito parecida, né? Algo que tenha mais ou menos o mesmo estilo, ou seja, quase igual, mais barato, né? Dentro aqui, ó, da sua capacidade econômica de consumir. Aí você vai ter liberdade de escolher, mas vai ser sempre o quê? A mesma coisa. Sacaram? Muito bem? Então, dito isso, a liberdade de escolha na civilização ocidental, né, de acordo com a análise do texto, é um... E aí, gente? Tempo na tela. Gente, erra sem medo. A gente está aqui para errar mesmo. Tem medo de errar não, pelo amor de Deus, gente. Vai. Gente, vai no dado. Faz o NT então aqui. Hã? Ilusão ou produto da moralidade? Eu tô entre esses dois. Ilusão, Lucas, né? Olha aqui, gente. Olha aqui, ó. Ilusão, tá? Por que ilusão da contemporaneidade? Porque, veja, você neutraliza a história da religião, tá? Então não interessa, você anula a questão histórica da religião, né? O que importa é só o quê? A atualidade. Contemporaneidade é um conceito que vocês têm que saber, em história, já deveria saber. É atualidade. O que a gente está estudando, pessoal do bem? Atualidades, né? Ó,
Então, você, Lucas, é contemporâneo da Sara. A Sara é contemporânea sua e do Benjamin. O Benjamin. Então, todo mundo é contemporâneo de todo mundo, porque vocês estão estudando juntos, né? Então, a gente fala, por exemplo, assim, que o Cristóvão Colombo foi contemporâneo do Maquiavel. Estudaram na mesma instituição lá na Itália, né? Eles eram contemporâneos da mesma época e estudaram juntos um com o outro, né? Então, por que ilusão, pessoal? Porque dá a entender que você é livre, né? Mas, ó, de escolher sempre a mesma coisa. Sacaram aqui? Tudo bem? Maravilha? Não? Sim? Podemos seguir? Tá, vou seguir então. Muito bem. Temos aqui a charge do Charlie Brown. Não muito. Maior das mídias da massa. Obrigado por elevar a emoção, reduzir o pensamento e sufocar a imaginação. Obrigado pelo artificialismo das soluções rápidas. Quem lembra do guru que eu falei semana passada, né? 5 passos da pessoa de sucesso. 3 hábitos das pessoas mais sucedidas. Né? O guia completo para conquistar a mulher amada. Né? Por aí vai. Solução rápida. Fale inglês em 18 meses. Né? Então, vamos lá. E pela indiciosa manipulação dos desejos humanos para fins comerciais. Né? Esta tigela de mingau morno representa o meu cérebro. Eu ofereço em humilde sacrifício, conceda tua luz cintilante eternamente. Pumba, ele entrou dentro da TV. Muito bem? Sacaram aqui? Gente, entendeu? Deu para sacar? Maravilha? Temos mais 10 minutos, vamos fazer uma bateriazinha de questões aí até onde a gente conseguir. Vamos lá, hein, pessoal? Quero participação. Ô, meu eterno. Peraí, aqui. Gente, vamos lá. Ó. Os meios de comunicação de massa são o oposto da obra de pensamento, que é a obra cultural, que leva a pensar, a ver, a refletir. As imagens publicitárias, televisivas e outras, em seu acúmulo acrítico, ou seja, sem crítica, né, nos impedem de imaginar. Esta afirmação está em sintonia com os pensamentos ligados a... E aí, pessoal? Professor, eu acho que você tirou a tela. Vocês não estão vendo? Eu não tô vendo. Não sei se é só eu. Vocês estão vendo agora? Tô vendo, agora tô vendo. Tá. Pessoal, escola de Frankfurt. Pensou em indústria cultural, cultura de massa, pensou automaticamente em escola de Frankfurt. Beleza? Tá bom? Beleza? Escola alemã, tá? Tranquilos? Querida Well, leia o texto a seguir. A utilização da internet ampliou e fragmentou simultaneamente os nexos de comunicação, né? Os sentidos da comunicação, né? O porquê da comunicação, o objetivo da comunicação. Isto impacta no modo como o diálogo, pessoal, uma dica. Quando vocês forem ler, vão grifando palavras e o sentido delas, como se fosse interpretação de texto mesmo, como se estivesse em português, tá? Como se estivesse fazendo exercício de língua portuguesa. Do modo como o diálogo é construído entre os indivíduos. Então, o diálogo é construído entre quem? Entre os indivíduos, numa sociedade democrática, tá? Muito bem. A partir dos conhecimentos sobre a ação comunicativa em Habermas, considere as afirmativas a seguir. Número 1. A manipulação das opiniões impede o consenso a usar os interlocutores como meios e desconsiderar o ser humano como fim em si mesmo. Certo? Certo ou errado, gente? Ó, a manipulação impede o consenso, ou seja, impede o consenso entre as pessoas, né? Porque ela usa os interlocutores, os indivíduos, né? Como meios para atingir os fins, né? O que são os interlocutores? São as redes sociais, a televisão, o rádio, as páginas, né? Aquelas notícias de WhatsApp que vocês recebem, que as pessoas encaminham, né? Ou seja, são usados como meios, certo? Né? E o ser humano também é utilizado junto a esses meios de comunicação, é utilizado como um meio, né? Não como um fim. O fim seria o objetivo, né? O ser humano não é o objetivo. O objetivo é propagar a ideia e o ser humano é apenas a massa, um instrumento, uma massa de manobra para divulgar essa ideia, para perpetuar essa ideia e para consumir, né? E dissipar, né? E difundir essa ideia, tá? Então, a nossa alternativa 1, ela está correta. Nisso, a gente já elimina aqui a C e elimina a E.
2, a validade do que é decidido consensualmente entre as pessoas, ou consenso, assenta-se, né? Ela baseia-se na negociação em que os interlocutores, né, se instrumentalizam reciprocamente em prol de interesses particulares. Maravilha! Por quê, pessoal? Pensa lá. Eu vi ontem um vídeo, né, que saiu, o pessoal filmando o pessoal saindo de um bingo que estava sendo fechado pela guarda municipal ali na Avenida Rio Branco, e a senhorinha estava indignada porque tinham fechado o bingo, ela falava que era a única forma de lazer deles, que era a maneira de passar o tempo, que estava tudo muito chato, que ela não acreditava nesse negócio de pandemia, de vírus, ela falava, é mais coisa política isso aí, é mentira. Né? Então, veja só, é aquilo que ela já quer acreditar, muito bem, que ela já quer acreditar, ou seja, ela quer sair de casa porque ela acha que é mentira. O vírus, eu acho que é coisa de político, certo? E aí soma-se a isso as notícias de WhatsApp que ela pode receber, por exemplo, ou que ela vê no Facebook, né? A esquerda criou esse vírus aí para manipular as pessoas, a China criou esse vírus só para depois vender as vacinas. Aí ela vê essas informações e só confirma, né? Só dialoga com o que ela já quer acreditar, né? Em prol do seu interesse particular. Qual que é o interesse dela? Ela quer que realmente que seja uma mentira, porque dela pode sair. Né? Ela acha que é uma mentira porque ela quer só jogar o bingo dela, ficar na aglomeração no lugar fechado lá, que se dane o resto. Né? É o seu interesse aqui que importa. Né? Então, olha só como aí os interlocutores, que são os jornais, que são as notícias, as redes sociais, e ela mesma é uma interlocutora, ela é um meio, né, de você divulgar essa ideia de que o vírus é uma mentira, de que essa pandemia não está com nada, né, que a gente tem que sair mesmo, certo? Então, sacaram aqui ou não? Né? São interesses particulares, tá? Que são manipulados aí através das redes sociais, das mídias, né? E o indivíduo ele é usado também como um meio, né? De divulgar e de dissipar as ideias aí de pessoas que têm os seus próprios interesses. Sacaram, gente? Então a 1 e a 2 está correta, sobrou a alternativa. Peraí. Risquei aqui, perdão. A alternativa A é a nossa alternativa correta. Muito bem. Dúvidas aqui, gente? Difícil, fácil? Professor, e a 3? Como assim a 3? Ah, tá, desculpa, é verdade. Como regra do discurso que busca o entendimento, devem-se excluir os interlocutores, que de algum modo são afetados pela norma em questão. Quando ele fala aqui, pessoal, como regra do discurso que busca o entendimento, deve-se excluir. Pessoal, se eu excluir os interlocutores, mas daí como é que eu faço para divulgar o meu discurso? O que vai ser então como é que vai? Não tem como. Como é que eu posso excluir as plataformas? Como é que eu posso excluir a senhorinha que vai ter a função de divulgar também essa ideia de falar pro outro, isso é migué, isso é mentira, é coisa de político, né? Esse vírus é uma mentira. Então, se eu excluir o interlocutor, né, não tem como. Olha, Lucas, como essa questão se autoanula. Porque eles só devem se excluir os interlocutores. Tá, não tem ninguém que vai passar informação que de algum modo são afetados. Ué, mas se eu excluir, como é que eles vão ser afetados se não chegou até eles? Né? Se eles nem estão na brincadeira. Não tem como. É a mesma coisa que eu falar que eu vou tacar uma pedra em você, você vai se machucar se eu tacar a pedra. Não tem, é fisicamente impossível. Não tem como. Se autoanula, né? Então não tem como. O indivíduo, ele é usado, né? Ele está junto aqui, né, na lógica do discurso, certo? Ele vai divulgar o discurso, vai propagar esse discurso, da mesma forma que ele vai ser afetado, né, por esse discurso, porque ele vai absorver como verdade aquilo. Então a 3 não podia ser, beleza? Sacaram? Pessoal, interpretação, hein? Interpretação, tá? Ó, se eu excluir, ó, que deve se excluir interlocutores que de algum modo são afetados, né? Não é de algum modo, totalmente afetados, não é de algum modo, são afetados, definitivamente são afetados, né? Devem ter pessoas, amigos aí, parentes, não sei, que adoram ficar divulgando, passando mensagens em WhatsApp, redes sociais, que dá para ver nitidamente que são fake news, né? Que não são notícias verdadeiras, desculpa. Beleza? Tranquilo, Lucas? Deu para entender aí? Desculpa, gente, esqueci de corrigir a 3 aqui. Fui direto na alternativa correta. Quando for assim, me dá um alô aí se eu estiver esquecendo alguma coisa. Pessoal, mais uma aqui para fechar. O conceito refuta a ideia de uma pretensa neutralidade, ou seja, ele critica, né? Não, ele critica essa ideia, né? Ele nega a ideia de que existe uma neutralidade dos meios de comunicação de massa, né?
Ele vem reforçar a ideia de que a cultura é algo fabricado, pessoal, tá? Onde a sociologia americana, ela via o consumidor como sujeito do processo, a escola de Frankfurt, pessoal, vê como objeto das grandes empresas. Então, pessoal, o indivíduo aqui, né, pela escola de Frankfurt, ele é visto como objeto, como algo, objeto que se manipula, né? Você manipula. Ele é o objeto, ele não é o sujeito, tá? Das grandes empresas. Os indivíduos seriam manipulados para se conformar ao papel de consumidores no mercado de bens culturais. Estão transformando o indivíduo ali em consumidor, padronizando o indivíduo em consumidor, sendo um objeto, portanto, das grandes empresas, né? Não um meio, tá? Não um sujeito, perdão, tá? Beleza? Dito isso, ó, o conceito acima se refere a... Vamos lá. E aí, gente, qual que vocês acham? Para a gente fechar com chave de ouro. Cri, aquela, sabe aquelas bolas de feno que rolam no deserto? Né? Eu não sei. Gente, qual que é o nome da nossa aula, amigos? Povo do bem. Indústria cultural. Obrigado, Lucas. Obrigado. Indústria cultural, gente, né? Olha só, sobrou até um tempo para fazer mais um aqui, vamos ver um mais rápido de fazer. Vamos lá. Unespar, leia o fragmento a seguir. A canção Bienal do Zé Cabaleiro. Desmaterializando a obra de arte do fim do milênio, faça um quadro com moléculas de hidrogênio, fios de pentelha de um velho armênio, cuspe de mosca, pão dormido, asa de barata torta. Meu conceito parece, à primeira vista, um barrococó, figurativo neo-expressionista, com pitadas de arte nouveau, pós-surrealista, calcado na revalorização da natureza morta. Ele misturou todos os estilos de arte possíveis aqui. A letra sugere uma série de questões que se pode levantar sobre a criação artística e sobre o processo de elaboração de uma obra de arte. Além disso, indica de forma bem-humorada a dificuldade que encontramos hoje para emitir uma opinião, julgar ou mesmo fazer uma crítica das obras de arte das últimas décadas. Segundo Adorno e Horkheimer, esse fenômeno poderia ser entendido a partir do processo de industrialização da cultura, que tem como um dos pontos fundamentais a diferença entre alta e baixa cultura, gente. Hã? Ela faz diferenciação? Ela julga a cultura melhor, essa aqui é melhor, pior? Ela faz isso? Não, né? Então não pode. Não faz diferença. A ideia é do quê? Né? De tem diversidade, certo? Mas ela não faz juízo de valor entre elas, tá? A explosão de manifestações culturais de baixa qualidade? Não, gente. C, o advento de tecnologias como o cinema e a fotografia? Não tá bom. Você está limitando aqui ao cinema e à fotografia. Também não, certo? D, a ausência de gênios artísticos do último século? Ou letra E, a transformação da obra de arte em mercadoria? Letra? Letra. Vai, Sara, vai, Daniel. Sei que vocês estão aí, me ajudem. Povo do bem, vejam só. Desmaterializando a obra de arte do fim do milênio. Fios de pentelho do velho armênio. Ó, dificuldade que encontramos hoje de emitir uma opinião. Segundo Adorno e Horkheimer, são filósofos da indústria cultural. Esse fenômeno pode ser entendido como um processo de industrialização da cultura. Pessoal, a indústria faz o quê? Pessoal, o que a indústria faz? Qual que é o objetivo da indústria? Objetivo da indústria. Gente, o que uma indústria faz? Produzir. Produz, ou seja, um produto ele é vendido, certo? Então, o que eu faço com a arte? Eu transformo ela no quê? Num produto, numa mercadoria, certo? Não tinha como ser outra coisa aqui, porque se você já sabe que o Adorno e o Horkheimer são da indústria cultural, tá? Você automaticamente vai entender, fala sobre o processo de elaboração de uma obra de arte, né? Então, aqui o foco é na obra de arte, tá? Então, aqui, cultura, culturais de baixa qualidade, advento de tecnologias, ausência de gênios artísticos. Não, eles estão focados aqui na arte, pessoal, na arte, tá? Beleza? Então, muito bem. Perceba que a transformação da arte em mercadoria pressupõe que ela, portanto, vai agradar todos os estilos que estão aqui, né? Neo-expressionista, figurativo, arte nouveau, pós-surrealista,
né, calcado na revalorização da natureza morta, ela tem que atender a tudo, né? Ela é padronizada. Sacaram aqui? Então, letra E é o nosso gabarito. Maravilha, gente? Tranquilos? Pessoal, a gente volta a se falar na segunda-feira, tá? Se ninguém tem nenhuma dúvida, eu vou encerrar por aqui. Eu tenho bem mais exercícios, ó, infelizmente não deu tempo de trabalhar todos que eu queria, né? Mas aí a gente termina na aula que vem e aí já dá início a um tema novo, tá bom? Belezinha? Pessoal, fiquem com Deus, se cuidem, tá? Na segunda-feira a gente volta a conversar novamente, tá bom? Boa semana para Professor, vocês, pessoal. Até mais, Lucas. Até mais, Sara. Até mais, Benjamin, Daniel. Até segunda. Falou, meu jovem. professor, Oi. você vai colocar a aula da semana passada no site quando? Da semana passada não tá postada ainda? Eu acho que não. Você só postou da semana retrasada e da retrasada. Tá, eu vou colocar essa semana ainda, tá, Lucas? Você assistiu lá? É porque eu perdi a aula da semana passada. Peguei uma dor Ah, de dente errada. tá bom. Não, eu posto essa semana e mando no grupo para vocês o link, tá? Beleza? Beleza. Falou, meu jovem, bom estudo, hein? Qualquer coisa você dá um alô lá nas redes sociais ou no WhatsApp, beleza? O mesmo, professor. Valeu. Até mais, Lucas.